voltando pro futebol, Bruno Migliozzi, você está com a gente aí, Bruno Migliozzi, monstro sagrado. Tô por aqui, craque, sigo com vocês. Então vamos lá, já que você tá aqui sempre com a gente, firme e forte, conte pra mim como é que tá a torcida, como é que tá a visão em relação ao torcedor, todo mundo lotando aí aonde você está, da onde você está e todas as informações que você tem, por favor. Quer a chamadinha? A chamadinha. Final da Libertadores de Lima, no Peru. Bruno Migliozzi fala na Bandeirantes. Pô, craque, eu fico emocionado com essa chamadinha. Vamos lá, dá informação aqui, direto do bairro de Barranco, um ponto de encontro palmeirense em Lima. É, de fato, o local com mais palmeirenses em Lima, mas tem um detalhe, craque, você falou de torcedores, a gente falou também que tem muito mais flamenguista que palmeirense aqui em Lima, mas tem muita gente para chegar. Ônibus que ainda estão no caminho e levam 5, 6, 7 dias, e a programação indica que eles devam chegar apenas sexta-feira à noite, ou seja, em cima da hora do jogo. A gente sabe que é até uma estratégia adotada, dá para dizer, para evitar confusão, porque são muitos organizados que chegam nesses horários, mas caravanas de Flamengo e Palmeiras vão chegar um pouquinho mais em cima. Vou dar informação, craque, de venda de ingressos, porque a gente já falou que os 12.500 ingressos do Flamengo foram esgotados. Os 12.500 do Palmeiras também. Ali no meio, já está quase esgotando também. A gente tem a expectativa de 70 mil presentes. Só que aí tem um detalhe, pode ser um recorde, quem sabe, uma briga por um recorde de público nas finais únicas da história da Copa Libertadores. Até então, a final entre Atlético Mineiro e Botafogo, que a gente teve no ano passado, foi a final com mais público, 72 mil. Em Montevidéu, Palmeiras e Flamengo foram 59 mil. Antes também a final do Fluminense no Maracanã, a gente teve 65 mil, são alguns números. Quem sabe esse Flamengo e Palmeiras podendo entrar para a história, mesmo com a distância, com a dificuldade. Mas o Monumental de Monumental Estádio do Universitário, estádio gigantesco aqui em Lima, no Peru, pode ser, quem sabe, palco para mais um marco histórico da Copa Libertadores. Craque. Vamos lá então, todo mundo direto aqui, dos donos da bola, 7K.bet, 7KBet, diga-se de passagem, tá aí a torcida do Palmeiras, a gente vem informando, a gente vai até às 8 horas e depois a gente já entrega pro jogo do São Paulo e Fluminense. Quem faz São Paulo e Fluminense? Pedro Martelli. Pedro Martelli, monstro sagrado, comprou aqui os polvilhos pra nós, trouxe um chá pra mim também aqui, grande Pedro Martelli, que mas pra ele R$600 do ingresso de jogo não é nada, diga-se de passagem. Caiu? Não. O Bruno... Ah, é verdade. Bruno Migliozzi, vamos lá, você junto comigo aí. Conta pra mim, Bruno Migliozzi, a ideia de Rafael Veiga, a ideia de Maurício, a ideia de Fux, a ideia de Murilo, a ideia de um time tático, a ideia de uma noite mágica, uma tarde mágica do nosso querido Abel Ferreira. Vamos lá, craque, falar de alguns personagens desse jogo, em especial jogadores do Palmeiras. O Rafael Veiga é um deles, que carregam, de certa forma, um elenco ainda em reconstrução. O elenco teve muitas contratações, o Verdão investiu mais de 700 milhões de reais para montar esse time que chega à final da Copa Libertadores, acabou não conseguindo brigar pelo brasileiro até o final, pelo menos é o que disse o técnico Abel Ferreira. Mas o Everton, Gustavo Gomes e Veiga são os primeiros que podem chegar a 3 títulos de Copa Libertadores com a camisa do Palmeiras. Tem também o Piquerez, né, que esteve em uma decisão e pode chegar à segunda. São jogadores que já levam, de certa forma, uma responsabilidade para essa partida. O Abel sabe disso, por isso deve contar com esses atletas. Se existe alguma dúvida no meio de campo entre Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga, a tendência é que o poder decisivo do Veiga, que já marcou em diversas finais com a camisa do Palmeiras, sobressaia. O Veiga deve mesmo começar como titular, pelo menos é o que indicam as pessoas dentro do Palmeiras e o trabalho do Abel Ferreira nas últimas rodadas, porque o Veiga foi preservado, foi um dos poupados. Maurício e Felipe Anderson, por exemplo, não. Em relação ao Bruno Fux, um jogador que ainda não foi comprado pelo Palmeiras, até emprestado pelo Atlético Mineiro, o Verdão vai exercer o direito de compra, pagando cerca de 25 milhões de reais pelo passe do atleta, já está praticamente acordada essa decisão, e o Fux deve ser titular como um volante. O Abel gostou muito das atuações do Fux à frente da linha de zaga. Um cara que tem visão de jogo para frente, faz lançamentos, é alto, forte fisicamente. A ideia do Abel é contar com o Fux como sendo esse homem, o primeiro homem do meio de campo, um terceiro homem numa linha de zaga, no que pensa o Abel Ferreira. É claro que existe uma contestação sobre o antigo titular dessa posição, que era Aníbal Moreno. E, craque, perguntando para torcedores aqui, se tem um cara que eles não querem ver nem pintado de ouro nessa final, é o argentino, Aníbal Moreno, que foi pedido pelo Abel Ferreira, contratado porque o Abel pediu,
mas não joga, né? E a gente sabe que o Aníbal Moreira não vem de grande fase e acumula decisões ruins, jogos ruins. O palmeirense não quer nem saber. Em relação a mais uma dúvida que existia, é importante a gente informar sempre acerca do meio de campo para frente. O Alan, esse sim, ganhou a posição. Acho que é incontestável, devido às atuações na Libertadores, na reta final do Brasileirão, o que esse menino está jogando de bola, ele cavou a vaga dele entre os 11. Esse não é uma dúvida nessa mistura, nesse mosaico dos jogadores do Abel Ferreira, que vai ter que tomar uma decisão para a partida de sábado. Craque. Certo, então, as informações do Palmeiras em relação às perguntas. E a Arrascaeta para você aí, o que se fala, o que se pensa com a ideia do Flamengo, do Aeroflá, né, que foi maravilhoso, foi incrível, acho que vai ser 70-30 aí no estádio. Qual a ideia sua do que você tá vendo? Você que estava nos Donos da Bola da televisão hoje, mostrando tudo isso em relação ao Flamengo, garotinho. Craque, a festa foi muito bacana. Inclusive, eu vou fazer um comentário acerca disso, Craque, porque acompanhando a chegada das duas equipes, a gente lamentou muito aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes que nenhum jogador do Palmeiras parou para cumprimentar o torcedor, abraçar o torcedor, fazer qualquer tipo de contato, bater uma foto, enfim. Saíram do ônibus, cabeça baixa, entraram no hotel. No Flamengo foi muito diferente. Talvez esse contato do torcedor com o Flamengo, até pela fase do Campeonato Brasileiro, está mais tranquilo. Tiraram fotos, abraçaram o torcedor, pararam para conversar. Alguns jogadores que são líderes do elenco, como Danilo, Alexandro, conversaram com o torcedor, que vai se sentindo mais à vontade em relação ao time aqui em Lima. Então, esse tipo de contato parece que, assim, para o Flamengo começa 1-0, porque os caras realmente têm contato com o torcedor, sentiram essa energia, até com os excessos. A gente teve a invasão ao ônibus, por exemplo, no Aeroflá, né, na despedida do torcedor do Rio de Janeiro. Teve gente entrando pela válvula de segurança ali no teto do ônibus, o que está errado, que, claro, coloca os jogadores em situação delicada, mas ainda assim o contato com o torcedor, a proximidade, dá para dizer que a relação do torcedor com o Flamengo é muito mais sadia do que hoje a do palmeirense com a equipe do Abel Ferreira, craque. Ô Craque Neto, só uma informação importante. O Jean Oddi, que é comentarista da ESPN, O que aconteceu com ele? Eles estão lá também, obviamente, fazendo a cobertura. E como a ESPN é detentora dos direitos, eles têm ali algumas entrevistas, né, exclusivas. E ele postou o seguinte há 6 minutos. Acabamos de entrevistar Leila Pereira, que informou pela primeira vez estar interessada em mudar o estatuto do Palmeiras para disputar o 3º mandato na presidência do clube. Então, nessa entrevista da Leila ao Jean Oddi, ela revela, e o Jean traz essa informação, então, de que a Leila publicamente vai rasgar o estatuto. Assume rasgar o estatuto. Vai rasgar o estatuto, pela informação do Jean Oddi, vai rasgar o estatuto, vai rasgar a democracia, vai querer perpetuar no poder, vai querer fazer aquilo que fez, né? E aí é um dos maiores absurdos em relação ao Palmeiras. Vamos ver como é que enxerga o palmeirense em relação a um absurdo desse, que ela, né, que sempre diz que é democrática. Vamos ver se realmente vai acontecer, que aconteceu isso com o São Paulo, com o Juvenal Juventus, quando ele rasgou o estatuto e se tornou 3ª vez presidente do São Paulo, e a gente viu onde parou. Se o Palmeiras, eu não quero falar muito sobre isso, mas vamos ver, né, se ganhar ou se perder. Vamos ver se ganhar ou se perder, né? E aí o que ela vai usar, o que ela vai usar em relação a rasgar o estatuto, até porque o próprio Paulo Nobre, quando ele saiu no último dia, ele meteu uma canetada que ela não podia ser conselheira. O que aconteceu? O Gagliotti entrou, apagou a canelada e ela foi. Tanto é que veio avião, pizza, fez tudo e se tornou a conselheira mais votada na época, acho que 283 votos. Ela se tornou presidenta e não teve oposição para ganhar dela. E ela quer ficar no 3º mandato. E aí, meu irmão, cada um pense do jeito que quiser. E aí, quando uma pessoa rasga o estatuto, quando ela rasga a democracia, para mim não serve para absolutamente nada. Meu querido maravilhoso Bruno Migliozzi, conta para mim o time base do Palmeiras e o time base da equipe do Flamengo. O craque, vou trazer as escalações prováveis. Só antes um detalhe sobre essa informação, a resposta da Leila ao Jean Oddi. É algo que já vem sendo movimentado entre apoiadores da Leila internamente, e já tem algum tempo tentando convencer a Leila de fazer essa mudança no estatuto, brigar por isso internamente e tentar concorrer ao 3º mandato. Ela, em algum momento, tentou ser convencida, mas recusou. A informação até que
de assessores da Leila informavam a gente de que ela desistiu. Não gostou da ideia porque não gostou da repercussão interna no clube. Mas agora, segundo a resposta do Jean Oddi, isso está mudando aí a altura que o mandato dela vai se encerrando. Quem sabe Leila Pereira por mais um período no comando do Palmeiras. Sobre escalações, times prováveis, atenção torcedor palmeirense e flamenguista, porque o Verdão provável é de Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, linha de zaga de Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Bruno Fux, Andréas Pereira e Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque é o Verdão provável. Já dos lados do Flamengo, Flamengo provável para o jogo. No gol, Rossi. Na direita, Varela. Essa é a tendência. Linha de zaga com os Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz. Pela esquerda, o Alexandro. Meio de campo onde mora muita qualidade para a equipe do Flamengo. Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta para uma linha de frente de Everton Cebolinha ou Luiz Araújo. Carrascal, meio-campista colombiano, e o atacante será Bruno Henrique, no comando de ataque do Mengão. Craque. Tá certo então, todo mundo aí, ó, o peruano aí atrás de você, deixa ele ali, tá tudo certo e misturado. Aonde você tá agora, Bruno Migliozzi? Qual o local da torcida do Palmeiras? O nome do estádio, o cara tirando foto de você ali atrás. O cara tá junto com a Rádio Bandeirantes. Os peruanos estão curiosos aqui e é uma saída de escola, craque. Até engraçado, na Rua dos Bares, onde a galera palmeirense está bebendo aqui a tarde inteira, tem uma saída de escola. E até aqui nenhuma confusão, o pessoal passa tranquilamente por aqui. Só para destacar, região do Barranco, torcedora que sai daqui também no sábado, antes de ir pro estádio. Amanhã, mais uma festa programada para receber o Verdão. E a festa é palmeirense na região de Barranco. Miraflores é a sede flamenguista, em que tem muita gente também. Estão meio separados aí, podemos dizer, os torcedores brasileiros que vieram acompanhar a final. Craque. Acerte então as informações direto de Bruno Migliozzi, direto de Lima, arrebentando a boca do balão. Quantos breaks faltam ainda, meu querido Paulo do Vale? Temos alguns, né? Porque hoje vamos até 8 horas. E o que eu tenho a ver com isso? É 5 breaks. 2, 3, 4. Temos 5 breaks. Mas quantos breaks já foram? Foram 2. Foram 2. Então bota mais um break. Vamos lá então.